Está começando Roteiro. O seu roteiro de todos os dias com Adriano Marques. Ótima noite a você que está na sintonia da rede Boa Nova de Rádio. É a Boa Nova comunicando em prol de um planeta de regeneração. Estamos iniciando mais um programa Roteiro, apresentado hoje por Cláudio Palermo. Nossa convidada chegou, Gislene Xavier, terapeuta floral e trabalhadora do Centro Espírita Joana de Ângeles. Boa noite, Gislene. Boa noite, Cláudio. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e com esse tema que adoro, florais. Legal. Gislene, o que é floral? Para quem nunca ouviu falar disso, nunca tomou que fala? Também, pode falar, tomou? Também. Pode. Tem pessoas que não conhecem Bach. Quem é Bach? O pintor? Bem, o que a gente normalmente ouve é florais de Bach e florais de Bach, porque quem é referência em florais é o Dr. Edward Bach, que foi um médico inglês que conseguiu sintetizar aí em 38 essências algumas fórmulas específicas para tratar as emoções. Então, o floral nada mais é do que a energia da flor em gotas, né? A gente costuma dizer que são gotas para a alma, porque eles tratam as emoções que estão desequilibradas. É absolutamente natural, não tem nenhuma contraindicação, nenhuma reação adversa, mas ele é um tratamento muito eficiente. Além do corpo, ele também serve para a alma? Principalmente para a alma, né? É claro que tratando a alma, consequentemente a gente trata o corpo, né? Às vezes as pessoas chegam com alguma queixa física e através da metafísica a gente tenta entender que padrão ela desenvolveu para chegar naquela patologia, que padrão mental, emocional, e a partir daí a gente faz a indicação do floral. Como é que o Bach chegou a... Como é que foi a descoberta do floral? Como é que foi o início, né, de tudo? Então, na verdade, Dr. Bach foi um médico patologista e ele sempre buscava tratamentos naturais para lidar com as doenças, né? Ele via na alopatia muitas dificuldades para tratar as pessoas pelas reações adversas, por provocarem outros danos ao organismo. E por ter sido um médico que trabalhou com muitos pacientes, ter trabalhado na Segunda Guerra, ele foi identificando muitas questões emocionais nas causas das doenças físicas. E a partir daí ele começa a buscar novas formas de tratar as pessoas. Então ele trabalhou muito em laboratório, fazendo nosódios, fazendo vacinas, até que conheceu a homeopatia, trabalhou por um tempo com a homeopatia e, assim, a gente sabe que quando uma ideia floresce em algum lugar, ela já teve algum fundamento, ela já teve um início em algum lugar. Então, eu diria que Dr. Bach, quando começou a encontrar nas flores, né, esse achado, né, que hoje a gente pode pensar que foi um achado, ele foi uma pessoa muito intuitiva, muito espiritualizada, que foi identificando e referenciando isso, né? Cada flor para cada emoção. Então, eu diria que algumas flores, algumas emoções ele realmente vivenciou e fez o uso da flor para equilibrar algum conflito que ele tinha. E outras flores ele foi identificando
comportamentos, sentimentos de outras pessoas e que ele conseguia, assim, equilibrar, harmonizar através das flores. Isso foi em que ano, você sabe, mais ou menos? Isso foi em 1933. Ah, recente, então. Né? Isso. Mas, assim, antes ainda de Bach, nós temos algumas histórias eu vou me lembrar agora, uma enfermeira, Hildegard, não me recordo, mas ela já nos idos de 1900, ela já tratava pacientes com orvalho de flores, né? Então eu diria que Bach foi pegando no ar, né, essa questão da energia, da espiritualidade, ele foi pegando algumas coisas e ele conseguiu traduzir tudo isso, colocar no papel e acabou virando uma referência, né? Porque hoje nós temos florais de vários sistemas. Temos florais brasileiros, temos florais da Amazônia, da Mata Atlântica, temos florais da Austrália, da Califórnia, enfim, temos muitos sistemas. E tem muita diferença entre um e outro? Eu diria que a diferença está no efeito que cada um traz para aquilo que trata. Mas eu diria que, assim, os de Bach, é muito fácil de você trabalhar com eles, porque por ser só 38 essências, você logo identifica qual é a flor, você logo identifica os efeitos que produz, para que serve, e dá para trabalhar muito bem com eles. Quando você pensa, por exemplo, num sistema da Austrália, são 69 flores. Então fica um pouco mais complexo, né? Como eu posso dizer, o mapa da flor, né, já é um pouco mais complexo, trata muitas coisas ao mesmo tempo. Então você tem que ter um estudo muito maior para trabalhar com florais de outros sistemas, né? Como que é o processo dessa retirada da flor? Uhum. Como é que é realizado isso? Isso é feito em laboratório atualmente? Tem uma escala industrial ou é uma coisa ainda meio artesanal? Então, hoje já está mais, vamos dizer, atualizado isso, né? Isso quando começou, os florais de Bach, era bem artesanal e, de certa forma, continua, porque o processo para a retirada da energia da flor, ele depende da flor, né? Porque tem o método solar, onde é tirado as pétalas das flores, é colocado numa terrina com água cristalina e ele fica ali debaixo da própria planta, da própria árvore, sob o sol, e recebendo a energia do sol, recebendo a energia da própria planta, até ele energizar toda aquela água. Uma vez energizado, essa água vai para o laboratório e lá é feito o estoque de cada essência, usando-se os tonéis de carvalho, né? Usando o brandy, que na Inglaterra usa-se o brandy, que é o conhaque de uva, para conservação. A partir daí é feito o estoque, e é esse vidro estoque que é comercializado para as farmácias, e aí então é feito a porção que cada um vai tomar, que é a porção do frasco de tratamento. Se a pessoa é dependente química, pode tomar isso? Pode. Ele não tem nenhuma reação adversa, embora ele tenha esse percentual de conhaque, também não tem nenhuma contraindicação, mesmo que a pessoa tome qualquer tipo de remédio alopático, porque a porcentagem é bem pequena. Gente, façam as suas perguntas, Skype redeboanova@hotmail.com, e o meu Facebook está aberto aqui, Cláudio Palermo. Pergunte aí sobre florais para Gislene Xavier.
Já tem um pessoal aqui curtindo o programa. Érica Vaz de Lima, o Plínio Penteado Júnior. Também aqui a Iva da Silva Carvalho, também está na sintonia. Priscila Silva. E tem a pergunta aqui do Marco Antônio Godinho. Ele é de Osasco. Ele precisa procurar um médico homeopata em Osasco. Será que a Gislene teria um profissional para indicar? Ou se ela indicaria como procurar? Infelizmente eu não tenho como indicar, até pela região, né? A gente está aqui na região de Guarulhos, eu não conheceria um tem profissional. Tem alguma central dos terapeutas que tem lá os nomes para indicar? Olha, na verdade, no próprio Facebook tem comunidades, tem grupos de homeopatia, tem grupos de terapeutas naturalistas. É uma forma de buscar um profissional, né, na área. O terapeuta floral, ele tem uma entidade que ele é ligada, que organiza ou não? É uma coisa aleatória? Não. É tipo igual os psicólogos lá, você tem que estar registrado. No CRP, né? Tem alguma coisa nesse sentido? Na verdade, não. Existem sindicatos, existem agremiações para os terapeutas naturalistas. Então, normalmente, se um terapeuta ele trabalha só com terapia floral, ele pode não ser associado a nada, como também pode, para que ele tenha um registro, para que ele, de alguma forma, possa ser supervisionado. Não seria o caso, mas não é necessário, não. Existem, né? Existe a Abraflor, que é a Associação Brasileira de Florais, mas não existe uma obrigatoriedade, não. Como no meu caso eu já tenho outra profissão, então eu tenho um outro conselho. Você é psicóloga, né? Então eu não me associei a nenhuma entidade específica para florais. Agora, o que te levou a esse ramo aí dos florais? Por que te interessou isso? Na verdade, a gente também sempre pensa, enquanto terapeuta, que todas as questões começam no emocional e que a gente precisa buscar recursos para lidar com os conflitos, com os desequilíbrios. E eu já vim há algum tempo estudando, pesquisando, e quando me deparei com os florais foi providencial na minha vida, foi assim, um achado. Eu já me apaixonei de cara pela biografia do Dr. Bach, já passei a fazer uso dos florais para mim, para os meus familiares. E a minha profissão, né, psicóloga, eu diria que em alguns aspectos é ingrata, porque a gente não pode atender amigos, parentes, amigos de amigos, amigos de parentes. Então, isso fecha muito, né? Isso fica muito fora, né? Não dá para você dar essa ajuda para as pessoas. Certo. E os florais me deu essa abertura. Então, a minha experiência enquanto terapeuta me permite identificar numa anamnese coisas que a pessoa possa estar vivenciando, dificuldades que ela tenha. E os florais vêm como uma ferramenta, assim, muito importante para ajudar nesse processo, sem que eu tenha que burlar, né? Sem que eu tenha que ser antiética em relação à minha profissão. Então, isso para mim foi muito importante. Em contrapartida, com os meus pacientes, também é de uma ajuda assim, muito grande, porque o floral ele promove o autoconhecimento. Então, ajuda muito também no processo terapêutico. Agora, a pessoa que, por exemplo, ela não acredita em nada, o floral chega a fazer algum efeito ou tem que ter esse processo de uma crença, da mente, trabalhar isso? Eu diria para você que o floral age de qualquer forma. Porque eu sou uma pessoa que eu preciso ver para crer.
E antes de começar a trabalhar com os florais, eu passei a fazer uso e com todas as minhas dúvidas, né, com todas as minhas suspeitas, e realmente ele faz efeito. É claro que se você alia isso à fé, eu diria que isso aprofunda, isso intensifica ainda mais os resultados. Mas independente de acreditar ou não, ele vai fazer o efeito. Uma questão importante em relação a isso que você fala é que como o floral ele tem livre acesso, qualquer pessoa pode comprar, tem catálogos sobre o que é o floral, como é. Então, muitas vezes as pessoas compram por si e tomam. E aí, se não for o floral que realmente ela precisa, ela não vai ter nenhum resultado. Então, muitas vezes ele acaba sendo desacreditado, né? Porque às vezes a gente, na nossa avaliação, a gente identifica que precisa do floral X, e quando você realmente para avaliar qual é a sua situação, não é exatamente o floral que seria importante para você, que seria o melhor, o mais adequado, né? E aí não vai ter efeito nenhum. A Nair Gonçalves Colhado, ela está aqui no Facebook. Boa noite. Podemos buscar em catálogos e, conforme sintomas, mandar preparar o floral, tipo uma automedicação? É isso que eu acabei de dizer. Poder pode, não existe nenhuma restrição. Na verdade, quando o Dr. Bach criou o sistema, ele esperava exatamente isso. Ele queria que todas as pessoas tivessem em casa os seus florais e que, ao menor desequilíbrio que ela tivesse, ela própria pudesse ir lá e tomar o seu remédio. Então, o floral ele dá essa abertura, sim. O que eu coloco, assim, que a pessoa precisa prestar atenção é que para ela fazer esse autodiagnóstico, ela precisa se conhecer bem. Porque se ela não tiver esse conhecimento, ela pode errar na essência escolhida, né? Por exemplo, de repente, se eu vou atender uma pessoa e ela traz uma questão de que ela esteja muito alterada, né? Então ela fala, olha, eu estou muito nervosa e eu preciso de um floral que me acalme, eu estou muito ansiosa. E nós temos essências específicas para isso. Tem uma flor específica para ansiedade. Então, ok, se eu for dar o floral para essa queixa dela específica, eu vou dar um floral, provavelmente um Vervain, um Agrimony. E aí, eu começo a fazer uma anamnese com ela. E quando eu começo a ouvir essa pessoa, eu identifico que, na verdade, o que ela está vivenciando não é ansiedade, é medo. E aí, para medo, nós temos 6 florais no sistema de Bach. Então, eu preciso identificar que tipo de medo que ela está tendo para que eu possa dar um floral específico que possa ajudá-la nisso. Agora eu já ouvi pessoas falando o seguinte, eu tomei um floral para não ficar triste, mas a primeira reação foi ficar mais triste ainda. Isso é real ou é uma impressão falsa da pessoa? Então, é muito relativo, né? Na verdade, o floral não vai deixar você mal, mas ele pode colocar você em contato com você, né? Ele promove o autoconhecimento. Primeiro que assim, não é mágica, né? Você não vai tomar agora e daqui a 2 horas já sentir os efeitos do floral, né? Já começa que ele é um tratamento. Então, é um vidrinho de 30 ml. Então, o que se espera é que em alguns dias você comece a sentir alguma diferença. Mas também os efeitos dele são muito sutis. Então, o que eu vejo na minha experiência é que as pessoas chegam e falam, olha, eu tomei o floralzinho lá, tomei o remedinho, mas não fez nada não. Acho que não mudou nada, estou igual. E aí
eu vou lá ver as minhas anotações, as questões que ela trazia, tal. Tá, e como é que tá o medo? Que medo? Ou seja, a pessoa, ela nem percebe. Ele é muito sutil nos efeitos. Então, isso, para quem é terapeuta e vai acompanhando o crescimento da pessoa, isso é muito satisfatório. Pergunta aqui da Cristina Sofia Clementino. Gostaria de fazer uma pergunta sobre os acumuladores. Isso é uma doença? Que tipo de profissional cuida disso? E tem algum floral para acumuladores? Na verdade, acumuladores é uma patologia, sim, uma patologia da psiquiatria, né? Está mais ligado a um TOC, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. E realmente a pessoa precisa de um atendimento, eu diria até que multidisciplinar, né? Ela precisa de vários profissionais e inclusive um apoio familiar para que ela consiga lidar com isso e ir se desligando, ir se desapegando. Claro que o floral ajuda sim, né? Eu diria que o floral pode começar a dar uma abertura para que a pessoa aceite que ela está doente e possa buscar ajuda. Mas eu diria que a pessoa precisa aí de psicotrópico, precisa de um atendimento mais... Só o floral não basta. Né? Só o floral, nesse momento, né, nessa condição, não é o suficiente. Ele pode ajudar a abrir caminhos. Essa é a minha opinião, né? Certo. Agora você que é espírita também, como é que você vê a atuação do floral relacionado aí com o perispírito? Então, na verdade, o floral, ele atua justamente aí, ele atua no campo perispiritual, né? Quando o Dr. Bach fez esses estudos, foi justamente para isso, porque o raciocínio dele foi o seguinte, uma vez que eu não consigo ver a sua tristeza, eu não consigo tocar a sua tristeza, eu não consigo apalpar, isso não é material, isso não é visível, isso está num campo que nós não temos esse acesso. Então, eu preciso buscar um remédio que atue também de uma forma sutil, né? E foi justamente o que ele encontrou, né? A energia da flor, que vai atuar nesse campo sutil do indivíduo, né? Por isso leva um tempinho para que chegue até a matéria, né? Qual que é a média de tempo? É muito relativo, depende de cada pessoa, mas eu percebo também que quanto mais debilitada, quanto mais adoecida a pessoa estiver, mais rápido é o efeito. Bacana. Mandem suas perguntas aqui para Gislene Xavier, terapeuta floral. Hoje a gente está conversando sobre florais de Bach. A Iraide Tanimura está lá no Japão. Que bacana. Ela disse que tomou florais lá no Japão e foi muito bom. Obrigado aí, Iraide. Vê se encontra um mochileiro por aí no Japão. A Naira agradece aí a sua resposta sobre a pergunta dela, a questão dos catálogos e sintomas para preparar o floral. A Débora Martins Bernardes, Gislene, a filha dela parou de roer unha com florais. Que maravilha, hein? Aí ela pergunta, procede dizer que os florais primeiro potencializa e depois equaliza? E pode dizer quais os benefícios do floral de Prímola? Acho que esse é o nome. Olha, eu não conheço. Eu conheço um fitoterápico de Prímola, que, na verdade, eles são muito eficientes para as mulheres, né? A questão de tensão pré-menstrual, questão hormonal, são muito eficientes. Mas floral, especificamente, eu não conheço. De Prímola, né? De Prímola. A Iraide Tanimura lá do Japão, o Adriano está ouvindo, mas está sem Skype, né? Um abraço aí, Adriano. A Romana Souza Franco está na sintonia, em São Paulo.
Ela pergunta se você tem algum questionário para o paciente responder para indicar o floral. Olha, quando a gente estuda, faz cursos e tudo mais, eles fazem um protocolo, né, uma entrevista para você questionar, para você fazer para o paciente. Eu acabo não usando, porque eu atuo de acordo com o que eu sinto na hora. Então, eu não tenho um formulário pronto, mas isso pode ser feito, né? Quer dizer, na verdade, você precisa saber, é importante que você saiba a religião da pessoa, né? Para que você saiba como colocar para ela como é que o floral atua e tudo mais, né? Então, dependendo, se não for uma religião mais espiritualista, é importante você ter dados mais científicos para você passar para a pessoa, para que ela possa entender. É importante que você entenda que tipo de doenças que ela tem, o histórico familiar, culturas, que tipo de cultura ela vem, que tipo de hábitos ela traz, o que ela está vivenciando naquele momento, dores, né? Se ela tem dores físicas, se não, porque muitas vezes não tem algumas questões emocionais, às vezes a pessoa não consegue se expressar, ela não consegue falar o que de fato ela sente, mas muitas vezes ela pode falar de situações físicas que ela sente, e a partir daí você consegue ir identificando qual é a questão emocional que ela necessita. Mandar um abraço aqui para Clarice Fonseca, tá na sintonia. Ó, gente, acesse o site, o blog da Gislene, tá? Gislene Xavier, terapeuta floral, tudo junto, .blogspot.com.br. Vou repetir, Gislene Xavier, terapeuta floral, .blogspot.com.br. Inclusive o Marco Antônio Godinho entrou no teu blog, que eu passei o link para ele. Aí ele disse assim, a foto dela no Blogspot está excelente, com essa carinha linda ela conquista logo de cara. Oh, muito obrigada. Muito obrigada. Deixa eu ver, tem mais uma. Chegou mais uma. Gui Jimenez, boa noite, Cláudia e Gislene. O programa está ótimo. Eu gostaria de saber qual o melhor floral para problemas respiratórios. Faringite, amidalite, sei que floral não é remédio, mas será que existe algum que auxilia para esses problemas? Está difícil de resolver. Minha filha tem quase todo mês dor de garganta. Obrigada, beijos. Gui Jimenez. É um caso mais aprofundado, né? Aí daria para a gente entrar com florais da Austrália, que eles são mais específicos e eles trazem mais essa questão do campo físico, das questões físicas. Mas eu diria assim, para a gente começar com um floral de Bach para essa criança, a gente... é difícil falar assim, porque eu precisaria conversar, conhecer um pouco mais, ter mais detalhes. Mas dá para entrar com Crab Apple, que é um floral, a flor de maçã, e ele faz uma faxina mental, emocional, porque a leitura que a gente pode fazer para uma pessoa, uma criança que tenha um processo alérgico, ela pode estar vivendo alguma dificuldade do ambiente que ela está vivendo. É uma questão do ambiente, né? Se ela acaba sendo uma pessoa, uma criança muito sensível a mudanças. Qualquer mudança toca, mexe muito, gera consequências, né? Esse seria, assim, um campo metafísico para a gente seguir. Agora, precisaria identificar, talvez, se ela é uma criança manhosa, birrenta, acaba ganhando pelas chantagens emocionais e tal, dá para entrar com o chicory também, que é um floral que vai ajudar a lidar com as coisas com uma maturidade maior, né? Com o walnut também, que é um floral para mudança. Por isso que eu estou dizendo, não dá para dizer floral X é para isso. Eu preciso saber
como é que é essa pessoa? Porque o floral ele trata a pessoa e não o sintoma. Entende? Por isso que é muito importante que a gente faça uma boa avaliação de quem está na nossa frente, né? De quem a gente está tratando. Você, como também sendo espírita, percebeu na história aí do Bach, com certeza ali ele estava sendo assessorado pela espiritualidade para poder desenvolver todo este trabalho? Tem lances que percebem isso na história? Sim, com certeza, com certeza. Ele tinha uma coisa de... Ele passava pela planta e ele sentia o chamado. É que assim, né, Cláudio, como tudo, o aprendizado é infinito, né? Sim. E eu vejo isso com os florais. Eu sou ainda muito pequenininha, eu estou começando com isso, mas os florais... Cada floral tem um deva. Imagina o que é isso? Cada floral tem um deva. E cada um é como uma figura, um anjo, é uma coisa assim muito bonita. Eu tive a oportunidade... Como se fosse um elemental? Exatamente. E eu tive a oportunidade de ver alguns desses devas das flores que a gente não encontra para comprar essas fotos. E é uma coisa maravilhosa, porque você consegue, inclusive isso é importante para as pessoas que estão ouvindo e querem fazer o uso sem ter ido para um terapeuta. Você olha para a flor e você é chamado para a flor. Então, o seu inconsciente vai mostrar para você qual é a flor mais adequada. Você sente, você olha para a flor, você olha para a foto da flor, por isso até no blog também eu coloco as fotos das flores, de algumas árvores, porque você olha para a flor e você vai sentindo uma harmonização, você vai sentindo um bem-estar, uma coisa boa, e aí você identifica que, bom, aquela flor pode te fazer bem. E aí, então, se você for olhar o que é, para que é aquela flor, você vai identificar que você vive alguma situação específica e que o floral pode te ajudar. Então, eu diria que muitas vezes é melhor você escolher o floral através do inconsciente do que do racional. Legal. Porque o racional acaba te sabotando, né? Tem alguém perguntando aí se a gente atende pelo Skype. Você atende, Gislaine? Sim, Fica na verdade. Fácil, né? Somente o pessoal fora do Brasil, de outras cidades. Eu ainda não disponibilizei essa ferramenta, mas isso já tá nos projetos, porque realmente a dificuldade das pessoas em se locomover para um lugar, de marcar e tudo mais, o Skype acaba facilitando, né, esse contato. Cobrem a Gislaine, entra lá no blog dela, Gislaine Xavier, terapeuta floral.blogspot.com.br. Nair Gonçalves, Gislaine, estou vendo o blog, muito bom, gostoso de ver, e a foto está linda mesmo. Olha só, pessoal. Quem bateu a foto? Foi um fotógrafo profissional, com estúdio, tudo? Sabe que ele faz tudo? O Armando? Olha só, vou ter que dar os créditos pro Armando também. A arte é dele. O Marco Antônio Godinho comentou sobre você utilizar o Skype, mas ele também comenta aqui se você atende a algum local. Sim, eu atendo aqui em Guarulhos, para quem conhece, no centro de Guarulhos. Eu estou numa travessa da Avenida Paulo Facini, que é a Rua Siqueira Campos, no número 291. Atendo como consulta para florais e como psicoterapia também. E orientação metafísica. A Gui Jimenez agradece a sua resposta.
Ela disse que ela é tudo isso que você disse, Gislene, sobre a filha. É uma criança de 18 anos. Aí ela coloca a risada aqui. Aí ela diz o seguinte: posso fazer as 3 essências juntas? E qual floral australiano indicado? Obrigada. Então, Gui, infelizmente eu não estou com o meu livro aqui dos florais da Austrália. Eu não saberia te dizer neste momento. Eu poderia até pesquisar isso para você e te passar depois, via Facebook. A gente encontra aí alguma... Acha a Gislene aí no Facebook. Isso, a gente encontra uma forma para eu te passar. Para você fazer o floral de Bach, bom, se o que eu falei bate, você acha que tem a ver, então você pode mandar fazer o Crab Apple mais Chicory mais o Walnut. E as 3 essências vão no mesmo frasco, a 30% de brandy. Você pode levar isso em qualquer farmácia homeopática, eles preparam na hora, e aí você vai dar para ela tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. Mas eu ainda preferia ter mais dados, né? Eu acredito que isso possa ajudar aí num primeiro momento, mas dá para a gente aprofundar melhor isso aí e dar algo mais específico para ela. Isso aí, entre em contato com a Gislene, Gui. Não sei se você é aqui de São Paulo, região metropolitana, mas mesmo que não seja, entre em contato com a Gislene. Depois, Gislene, você entra no meu Face, tá a pergunta dela lá, e você adiciona e trocam ideias aí pelo Facebook. Mandar um abraço aqui para o Sandro Samuel Pereira. Tô te devendo uma visita, né, Sandro? Sandro que faz eventos aí em São Paulo. Ele pergunta: muito bom o programa. Minha pergunta é: minha esposa tem muitas dores de cabeça só do lado esquerdo. E ela toma vários remédios que ameniza, mas quando passa, volta a ter dores. Se você indicaria um floral ou um tratamento à base de floral para esta questão, e como ele pode chegar até você? Bom, eu não sei se ele é aqui de Guarulhos, porque daí nós poderíamos marcar uma consulta para a esposa dele. Eu diria assim, dor de cabeça é muito amplo, né? É um sintoma muito amplo, pode vir de diversas fontes. Então, eu teria que conhecer mais a fundo, conversar para saber o que é. Isso pode estar relacionado a uma questão hormonal, isso pode estar relacionado a algum comportamento que ela tenha, isso pode estar relacionado ao meridiano do fígado, ter algum tipo de comprometimento. Então, às vezes, alguma coisa que ela coma pode gerar isso, alguma intolerância que ela tenha. Então, assim, tem vários fatores. O que a gente poderia fazer neste momento para tentar amenizar, e aí eu também não me comprometeria com a consequência, né, se isso realmente ajudaria. Mas a gente tem um floral da Califórnia que ele ajuda muito nesse tipo de dificuldade, que é o lavender. Aí ele poderia comprar esse floral da Califórnia, também é o mesmo procedimento. Ele pode ir numa farmácia homeopática, pedir o floral, e aí ela tomaria. Mas eu precisaria saber se ela é uma pessoa muito preocupada, às vezes é uma pessoa que se preocupa muito com pormenores, com detalhes, e tudo isso vai gerando muita tensão, né? Acaba gerando até uma coisa meio obsessiva, e a pessoa acaba entrando em crises de dor de cabeça sempre, né? Então teria que realmente conversar mais para ter mais detalhes a respeito, né? Isso aí, Sandra. Entre em contato com a Gislene Xavier e vá conhecê-la pessoalmente junto com a esposa e conversem aí a respeito desta questão. O pessoal está pedindo aqui para repetir o blog: Gislene Xavier, terapeutafloral.blogspot.com.br. Existem trabalhos, você tem informação disso, de trabalhos de pessoas relacionando
o floral com a doutrina espírita, livros a respeito disso? Eu desconheço. Então você vai ser a primeira, é isso? Já que não é por acaso, né? Você sabe que o pessoal relaciona floral com cromoterapia, com numerologia, não tem nada com signos, com uma série de coisas. Tem uma literatura vastíssima, mas assim, trazer isso assim mais abertamente para o espiritismo eu desconheço. Pode ser que tenha já algum trabalho, mas eu não conheço. Até porque também eu vejo como algo direto, né? Só não vê quem não quer, né? Qual livro você recomendaria para o ouvinte começar a entender os aspectos do floral? Tem uma obra que seria básica, assim? Tem. Inclusive eu trouxe o livro aqui, embora não tenha imagem, né? Mas é um livro baratinho, vocês encontram em qualquer livraria, que se chama Os Remédios Florais do Dr. Bach. E esse livro, além dele trazer os florais, ele fala um pouco de cada floral, mas ele fala exatamente da filosofia do Dr. Bach quando da elaboração dos florais, né? O processo pelo qual o ser humano passa. Então, é uma aula terapêutica esse livro. Ele fala do cura-te a ti mesmo. Então... Que vem de encontro com a proposta. Exatamente. Então, é fantástico. É um livro que você lê e você se emociona, porque é uma coisa muito profunda, né? A gente... Pensar que a gente tem o divino dentro de nós, que nós temos a cura dentro de nós e que a gente ainda se degladia tanto, vive tantos conflitos, fugindo de si mesmo, né? Então, a proposta é justamente essa, é o autoconhecimento e a autocura. Então, eu diria que esse livrinho ajuda bastante. Os Remédios Florais do Dr. Bach, é da editora Pensamento, do Dr. Eduardo Bach. Então, um livro fantástico. Gislene, tem uma pergunta da Ellen Cristina Lins, ela é de Ilhéus, na Bahia, está na sintonia junto com o marido Itamar. Ela também é terapeuta floral e ela diz o seguinte: os florais são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde e ela gostaria de saber de você como trabalhar os florais no centro espírita. Olha, eu diria que isso vai depender dos dirigentes da casa espírita, né? Eu, inclusive, já até pensei nisso, para trabalhar isso na nossa casa espírita, mas o fato é que as pessoas que nós gostaríamos que se beneficiassem, são os assistidos, eles acabam não tendo recurso para comprar o floral. Embora seja barato, mas a gente tem que admitir que não é todo mundo que tem 10, 15 reais para comprar. E eu penso, talvez, em um momento, né, que a gente precisa dispor de tempo para fazer alguns intercâmbios. Nós temos aqui, na cidade de Guarulhos, nós temos uma unidade da prefeitura que trabalha com várias terapias, e uma delas é a terapia floral, que é lá no Parque Flacalanza. E me parece que eles têm um convênio com a Monas Flower, que disponibiliza florais de Bach, e que eles conseguem dar isso gratuitamente para as pessoas que passam lá. Pô, que legal. Então, eu penso que assim, a gente teria que se mobilizar para tentar esse tipo de contato, para ver a possibilidade de conseguir isso, para realmente poder favorecer as pessoas, porque a gente sabe de vários trabalhos de pessoas que estão em creches, em favelas, que têm um atendimento específico com floral, inclusive tem os florais de Saint-Germain, que a sintonizadora é a Neide Margonari.
São os florais da Mata Atlântica. E ela tem trabalhos assim maravilhosos com alguns terapeutas em algumas instituições em que eles oferecem gratuitamente os florais. Então a gente sabe de instituições para idosos, para crianças, e que tem tido assim uma repercussão muito positiva, porque trabalha muito, principalmente no idoso, né, a questão da carência, do abandono, na questão da criança, a falta da mãe, as dificuldades de aprendizado. Mas, assim, é um campo muito vasto. A gente tem que arregaçar as mangas e ir a campo para buscar recursos, né? Gislene, chegou uma participação de uma ouvinte que ela não quer se identificar, mas ela é de Guarulhos. Ela diz o seguinte: ela está gestante há 18 semanas. Ela toma medicação para dormir, tarja preta, e só vai descobrir se o bebê está bem daqui 2 semanas em virtude desta medicação. E ela está com um impasse, e ela tem medo de contar para os pais, pois ela iniciou a faculdade este ano e também depende deles financeiramente. Então, qual que é a grande questão dela? É o medo, e ela se sente culpada por estar grávida. O floral pode ajudar nessa questão? Ela tem dormido aí de 3 a 4 horas por dia, neste estado aí de insegurança, medo e culpa. Nossa. Bom, eu diria para ela tomar um Rescue. Primeira coisa, Rescue Remedy é um floral emergencial. É um floral que tem 5 flores específicas aí para lidar com o medo, com o pânico, com essa coisa de você estar tão chocado com uma situação que você não sabe o que fazer, você fica paralisado. Então, o Rescue, ele dá um suporte para a pessoa voltar para o chão, conseguir acalmar, conseguir ter um direcionamento, né, para ela poder agir. Né? Então, eu diria que nesse momento o mais indicado para ela seria o Rescue. A questão dessa medicação que ela toma, tarja preta, ela teria que... E não dá nem para dizer porque isso pode gerar outras consequências, mas que ela reveja aí o desmame desse remédio, que ela vá ao médico que receitou isso para que ela possa sair disso. E aí depois a gente teria que entrar com alguns florais específicos. Agora, independente de qualquer coisa, né, a gente pensar que não vai dar para ela prorrogar isso por muito tempo, não dá para ela adiar isso por muito tempo. Então, toma o Rescue, faça uma oração e vá conversar com seus pais, né? Não dá para voltar atrás, né? Então, vamos fazer desse presente aí a melhor coisa que você possa fazer nesse momento, né? Com certeza. E se precisar, entre em contato com aí certeza. A Gislene, né? Sim. Informação e orientação é tudo, principalmente nesses momentos aí de aflição. O que é ser uma orientadora metafísica? Então, a metafísica está entrando na minha vida agora. Eu estou terminando aí o meu curso. A metafísica começou com Aristóteles, né? E a metafísica é tudo aquilo que está no extrafísico, que não está no físico, aquilo que a gente conversou aí no outro bloco, né? Aquilo que não é palpável. Como uma espírita, como psicóloga, como terapeuta floral, a gente vai vendo o quanto a gente não vê, né? E o quanto a gente sente. Então, hoje, eu estou na área da metafísica da saúde, justamente por perceber que a cada dia que passa as pessoas estão mais doentes. Elas estão doentes fisicamente, emocionalmente, e muitas vezes sem nem ter a consciência disso, né? Como que isso começou na vida, a partir de que momento ela começou a adoecer,
E a gente se percebe que a pessoa, de repente, quando ela está com um diagnóstico de um câncer, de uma gastrite, de uma úlcera, algumas doenças mais agressivas, o quanto elas se desesperam e começam a partir daí a fazer uma transformação na vida. Então, o meu estudo vem de encontro a isso, para que a pessoa não chegue a esse ponto. Então, a orientação metafísica, ela está ligada a essa questão. Nós tivemos aqui hoje algumas pessoas que entraram em contato trazendo queixas, dor de cabeça, né? Sinusite, alergias, rinites. Então, tudo isso, existe uma leitura metafísica para isso. Então, eu diria que hoje, a pessoa que chega no meu consultório e ela não traz uma queixa específica, ela fala, olha, não sei o que está acontecendo comigo, mas eu tenho um problema de coluna, ou eu tenho um problema no estômago. A partir daí, eu consigo traçar um caminho para chegar no emocional e para identificar que tipo de comportamento ela tem para ter chegado a essa doença. Então, eu uso, assim, a doença como caminho, né? A doença como caminho para a cura. E não sei se eu respondi, mas, assim, eu oriento a pessoa através do sintoma que ela traz, através da doença que ela traz. Que tipo de comportamento, que tipo de padrão, que tipo de crença ela tem na vida que fez com que ela produzisse aquele tipo de doença. Na metafísica, o que a gente traz como lema é que nós somos responsáveis por tudo, né? Então, não é porque eu vou usar aqui o exemplo que nós tivemos da criança que tem as alergias. Bom, a gente logo imagina que é uma questão ambiental. A psicologia traz isso como o ambiente, quando ele não está muito adequado, quando ele nos agride, então a gente produz logo uma alergia para se defender. E a metafísica, ela vai pelo caminho inverso, né? Então, que fragilidade que eu tenho, que eu permito que o ambiente me agrida? Não sei se eu me fiz entender. Agora, dentro dos aspectos dos florais, como é que a pessoa lá recebeu a orientação, vai adquirir o floral, vai começar o tratamento, mas em cima disso, o que mais ela precisa para equilibrar, por exemplo, algo que é tão comum nos dias de hoje, né? Que é aquele desequilíbrio mental e emocional. Como é que a pessoa pode reverter isso junto com o floral? Por onde ela pode começar a equilibrar a saúde, tanto mental quanto emocional, que aí vai estar equilibrando até a espiritual também. Sim. Eu diria assim, né? A gente, para ter uma cadeira em pé, a gente tem que ter 4 pés, né? Para que ela se mantenha em equilíbrio. E muitas vezes, se ela busca no floral a resolução para o problema, eu diria que ela está com uma cadeira manca. Depende de cada caso, de cada pessoa, de cada situação. Mas eu diria que o floral, ele começa a abrir caminhos para que ela possa estruturar as outras partes. Então, nos dias de hoje, não dá para a gente pensar numa única ferramenta. É muito importante. Eu diria que é essencial que a pessoa faça algum tipo de atividade física, né? Nem que seja não, pelo menos uma caminhada, né? No mínimo 3 vezes por semana. Isso é fundamental. É importante que a pessoa tenha uma atividade de lazer, porque a gente vive hoje uma sociedade de muito trabalho, de muitos compromissos, de muita vida social, e as pessoas acabam não vivendo muitas vezes o lazer. Falta dinheiro, falta tempo, falta disposição, mas eu digo assim, o lazer, ele nutre, e a pessoa precisa se nutrir.
E aí a gente encontra muitas pessoas falando, não, mas o meu trabalho é um prazer. Que maravilha que você tem esse privilégio, né? Eu também, eu amo o que eu faço. Mas assim, a gente precisa buscar um lazer. Porque ainda que a gente ame o que a gente faça na nossa profissão, existe uma responsabilidade muito grande, existe uma tensão, existe todo todas as suas forças que você direciona para realizar isso. E no lazer, você fica relax, você vai se nutrir, né? Buscar o lazer, você não precisa ir para uma danceteria, você não precisa gastar dinheiro, coisas que te deem prazer, coisas que te façam bem, né? De repente ir para um parque, de repente ir num lago, atividades externas, mas que você possa se desvencilhar. Sim, tem que ter um momento, né? Tem que ter o seu momento, isso é importantíssimo. A outra questão, a alimentação também é fundamental. A gente está vivendo cada vez mais os fast foods. Então, tudo é mais fácil, tudo tem que ser rápido, não dá tempo de sentar para comer, não dá mais tempo de preparar a comida em casa, ou se prepara com coisas industrializadas, e tudo isso vai ter consequências, né? A gente tem que pensar que tudo tem as suas consequências. Então, a gente tem que pensar numa alimentação mais saudável, né? A gente vê aí o quanto hoje as pessoas estão vivenciando a questão da intolerância à lactose, sim, intolerância ao glúten. Como cresce isso, né? Cada vez mais, mas a gente vê também o quê? É o desregramento na alimentação que existe hoje, né? Então é um excesso de industrializados, de doces, de massas, e então todo exagero vai levar a uma constrição, né? E aí, dependendo também, né, se for o caso, a pessoa precisa de uma terapia, né? Talvez só esses fatores ainda não ajudem, né? Então, eu diria que, dependendo do estado em que a pessoa esteja, do conflito que ela esteja vivendo, algumas dessas ferramentas possam ser o suficiente para ela alavancar e ficar bem. Uhum. Mas, de repente, ela vai precisar de todas. Sim. E assim, eu diria que ela não vai conseguir fazer isso de uma vez, né? Para quem não está bem, não consegue fazer. Mas tem que começar. E começar. Começou com a primeira, as coisas vão acontecendo, o universo, gente, o universo conspira a nosso favor. A gente precisa querer a mudança, a gente precisa querer a melhora, a gente precisa querer a transformação. A partir do momento que você empenha a sua vontade nisso, as coisas começam a acontecer naturalmente. Bom, a gente está chegando ao final do programa Roteiro. Agradecer aqui a Anunciação Azevedo, Fábio Fadel, Tsuoshi Sato, Aide Sobrinho, Armando Roma, Stefano Reginaldo, Solange Faccioni e também a Maria Saboleski pela sintonia. Curtiram aqui a foto da Gislene no meu Facebook. E agradecer ao pessoal que participou também pelo Skype. Amanhã a gente está de volta, 18h30, aqui pela Rede Boa Nova de Rádio. Lembrando, hein, vamos estar aqui com o Rodrigo Godoy e o tema Espiritualidade dos Animais. O Rodrigo está fazendo palestras a respeito deste tema. A gente vai conversar com ele sobre as pesquisas que ele tem feito sobre a espiritualidade dos animais. Gislene, obrigado mais uma vez, e foi muito bacana os esclarecimentos aqui sobre os florais. Cláudio, agradeço imensamente o convite, agradeço todas as pessoas que participaram aqui conosco, aquelas que não participaram, mas estiveram aí ouvindo, e sou muito grata a esse momento. Acessem lá o blog Gislene Xavier, terapeutafloral.blogspot.com.br. Manda um abraço para o Adriano, que está na sintonia lá no Japão. Valdeci, obrigado aí pelo trabalho. Você acabou de ouvir Roteiro.